Então, muito bem, irmãos. Como nós já estamos aí desde os 2 domingos passados, nós estamos estudando aí dentro do livro de Amós, né? Malaquias. Muito bem. Que bom. Pelo menos isso da mensagem né, foi captado, né? O livro que estamos estudando. Ótimo. Isso, exatamente. O livro de Malaquias. E estamos vendo neste livro, né, o tema aí da nossa série de mensagens, de meditações, que precisamos de reformas, né? As reformas da nossa vida espiritual, reformas na compreensão acerca de certos temas da pessoa de Deus. E nós já adentramos aí, falando sobre a reforma da compreensão do amor de Deus. Na semana passada falando sobre a reforma da compreensão da honra de Deus. E hoje nós vamos ver mais uma reforma que o Senhor quer que tenhamos, que façamos em nossa vida com a ajuda do Espírito Santo. Então vamos abrir lá em Malaquias. Malaquias capítulo 2. Malaquias capítulo 2. E vamos ver do verso 10 ao verso 16, mas a princípio agora nós vamos apenas ler o verso 10. Malaquias capítulo 2, versículo 10. Vamos lá. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? De novo, não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nós estamos aqui, Senhor, neste domingo, neste tempo que o Senhor nos deu o privilégio de poder cultuar a Ti, prontos para ouvir a Tua instrução, Deus, a instrução da Tua palavra. Nos prepara, Deus, agora o nosso coração, para que possamos assimilar, entender, compreender cada uma dos versículos que vão ser vistos hoje. Que o Senhor possa abrir, Deus, o nosso coração, o entendimento, e que também, Deus, possamos pôr em prática a lição que a Tua palavra quer nos dar hoje. Abençoa-nos, Deus, diante dessa crise, desse caos todos que nós vivemos, para que possamos sempre sermos fiéis a Ti. Mesmo em tristeza, em temor, no sol ou chuva, servir ao Senhor, e servir bem, e servir com alegria, e servir, Deus, olhando para a maravilhosa e grandiosa bênção que o Senhor já nos concedeu, que é a salvação em Cristo. Nos ajuda, Deus, porque somos fracos e precisamos da Tua instrução. No nome de Cristo. Amém. Amém. Muito bem, irmãos. Então hoje nós vamos ver sobre a reforma da compreensão da fidelidade de Deus. A reforma da compreensão da fidelidade de Deus. Depois de tratarmos aí sobre a falta de amor e a desonra do povo do Senhor, né, do povo de Israel, o Senhor vai abordar agora aqui o tema sobre a infidelidade do seu povo. E Malaquias aqui ele está tratando da infidelidade, confrontando todos aqueles dentre o povo que eram infiéis para com o seu cônjuge, ao ponto, né, de até mesmo se divorciarem de suas mulheres e casarem com mulheres pagãs. Aqui sobretudo fala sobre os homens, né? Mas talvez deveria ter alguma mulher, alguma coisa assim também, mas todos aqueles, né, independente do gênero, estavam sendo infiéis.
né, ao seu cônjuge. E esse texto aqui, de Malaquias capítulo 2, versículo de 10 a 16, ele se reflete exatamente a história que se passa em Neemias capítulo 13, do versículo 23 a 31, que eu queria que vocês abrissem lá. Então, Neemias capítulo 13, volta só um pouquinho mais aí. Vamos entender o caso, o que estava acontecendo nessa época aí, tá? Então, Neemias 13. Neemias 13, do verso 23 a 31, que vai dizer o seguinte: Vi também naqueles dias que os judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Seus filhos falavam meio asdodita e não sabiam falar judaico, mas a língua de seu respectivo povo. Contendi com eles e os amaldiçoei, e espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos, e os conjurei por Deus, dizendo: Não dareis mais vossas filhas e vossos filhos, e não tornareis mais suas filhas, nem para os vossos filhos, nem para as vós mesmos. Não pecou nisto Salomão, rei de Israel? Todavia, entre muitas nações, não havia rei semelhante a ele, e ele era amado do seu Deus, e Deus o constituiu sobre rei sobre todo Israel. Não obstante isso, as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. Dar-vos-iam nós ouvidos para fazermos todo este grande mal, prevaricando contra o nosso Deus e casando com mulheres estrangeiras? Um filho de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasabe, era genro de Sambalate, o Horonita, pelo que o afugentei de mim. Lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio, como também a aliança sacerdotal e levítica. Limpe-os, pois, de toda a estrangeirice, e limpei, pois, de toda a estrangeirice, e designei o serviço dos sacerdotes e dos levitas, cada um no seu mistério, como também o fortalecimento de lenhas em tempos determinados, bem como as primícias. Lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. Irmãos, esse era o quadro da nação naquela época, né? De Neemias. E triste do livro de Neemias, né? Ele não termina com uma frase bonita, né? Ele não termina com palavras bonitas aqui no livro de Neemias, mas ele termina exatamente exortando o povo a voltar-se para Deus naquilo em que eles haviam caído. O que estava acontecendo aqui? Eles estavam exatamente se casando com mulheres de outros povos, mulheres pagãs. Né? A tal ponto de que até mesmo os filhos desses homens, eles nem mais falavam o judaico. Eles falavam a língua dos povos lá da mãe deles. E com certeza não só a língua, mas eles estavam aprendendo o quê? As práticas e os costumes do povo estrangeiro. E isso era o caos para a nação. Por quê? Porque, primeiro, aquele povo não era um povo que servia a Deus. Era um povo que iria fazer o quê? Queria se distanciar-se de Deus, que ia adorar outros deuses, ídolos, e não o Deus verdadeiro. E a atitude de Neemias, né, até forte, até ele espanca alguns aqui, né? Ele arranca os cabelos e ele os conjura, né, diante de Deus. Eu os conjuro, né? Seria a ideia de amaldiçoar, né? E de dar uma exortação forte para que pudesse eles ouvirem. Irmãos, e por que Neemias faz isso? Né? Neemias é mau, né? Neemias é terrível, né? Que Neemias? Neemias, você não é cristão não, Neemias. Né? Talvez isso falaríamos, né? Não, irmãos. Mas, irmãos, Neemias temia ao Deus a quem ele servia. Irmãos, o problema da igreja de hoje, da igreja dos nossos tempos, é porque tudo sobre Deus nós reduzimos. Né? Nós reduzimos a justiça de Deus, nós reduzimos a santidade de Deus, nós reduzimos várias coisas de Deus, vários atributos de Deus, e principalmente que temos um Deus fiel. Temos um Deus que quando Ele fala, Ele cumpre. Tanto para bem quanto para o nosso mal. E
temos um Deus que por causa disso deveríamos temê-lo. E deveríamos, irmãos, realmente, olhando tudo isso daqui, falar assim, realmente, por que Neemias fez isso? Porque Deus exigia fidelidade. Nós vamos ver, nós vamos entender um pouquinho mais sobre isso. E até os sacerdotes. Até um dos filhos do sumo sacerdote tinha se casado com uma mulher estrangeira, uma horonita, de Sambalate, né? Uma filha de Sambalate, que era um dos líderes, que até mesmo queria não deixar o povo construir o templo. Né? Irmãos, fazendo união com pessoas que não servem a Deus. Irmãos, no versículo 10, lá de Malaquias, capítulo 2, é dito o seguinte. O Senhor, ele começa com perguntas, né? O Senhor sempre, eu gosto sempre das perguntas do Senhor, né? Das perguntas dos profetas que o Senhor inspira para poder escrever, porque são perguntas que nos levam a meditar. E a pergunta aqui, a primeira é: não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Irmãos, aqui Neemias, a primeira pergunta é: não temos nós todos o mesmo Pai? Ou seja, refere-se a Deus como o Pai daquela nação, a qual ele estabeleceu ordens paternas. Todo pai, ele é pai como? Ele dá carinho, dá amor, né? Mas o pai, ele dá o quê? Dá ordens. Né? O pai que é pai, ele tem que dar ordem, ele tem que colocar ordem na casa. Por quê? Porque o filho, ele é imaturo. Né? Quando nós crescemos, a gente não sabe o que é o mundo. Nós precisamos de alguém que tem uma maturidade, um conhecimento, que nos leva, né, a conhecer esse mundo em que nascemos. E Deus era isso, né? Com certeza, ele é eterno. Né? Ele não precisou nascer para aprender, ele já é eterno. Mas ele se coloca na posição de pai, como o pai que estabeleceu ordens paternas para o seu povo. E quando o Senhor estabelece essas ordens, ele sabe muito bem por que ele estava estabelecendo essas ordens. Ele tem motivos, e além disso, ele é Deus. Ele pode fazer o que ele quiser. Né? Mas ele tem motivos por que ele faz isso. Mas o Senhor lhe dá aquelas ordens, e qual é o motivo principal? Para preservar o povo. Imagine o que seria de Israel se eles se casassem com qualquer pessoa. Não teria nação de Israel, não teria a linhagem real para vir Cristo. Né? Não teria nada disso. Claro, por graça e misericórdia de Deus, que o Senhor manteve, né, a linhagem ali até Cristo. Mas era proibido o casamento misto. O casamento com outras nações, conforme Deuteronômio 7, versículo 1 a 3. Se você abrir lá, você vai ver que era proibido. Né? Deuteronômio, capítulo 7, versículo 1 a 3. Vai dizer assim: quando o Senhor teu Deus te introduzir a terra a qual possuítes, e tiver lançado muitas nações diante de ti, os heteus, os girgazeus, e os amorreus, e os cananeus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás. Não farás com elas alianças, nem terás piedade delas, nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações. Não darás tuas filhas a seus filhos, nem tornarás suas filhas para os seus filhos, pois elas fariam desviar os teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses. E a ira do Senhor se acenderá contra vós outros, e depressa vos destruirá. Deus é fiel. Essa foi a ordem dada. Olha o que eles estavam fazendo em Neemias 13. Acho que Deus ia fazer o quê? Ai, olha, não faz isso não, meu povo. Meu povo, não faz isso não. Você acha que Deus ia fazer isso, irmão? Não. Deus é fiel ao que Ele diz. E a segunda pergunta, nós vamos ver mais para frente. E a segunda pergunta é: por que seremos desleais um para com os outros, profanando a aliança dos nossos pais? Ou seja, ao serem infiéis e caminhando-se ao divórcio e casando-se com outros povos pagãos, eles estavam indicando não somente uma
violação de uma aliança de casamento para com a pessoa amada, né? Não era somente isso. Não era somente uma violação a esta aliança, mas uma violação à aliança que Deus estabeleceu com a nação. Irmãos, como foi que esses homens chegaram a se divorciar de suas esposas? Pensa aí comigo. Foi assim, um belo dia ele acordou assim, não quero mais você, vou ficar com a outra. Não. Eles estavam namorando com aquilo que era o pecado. Com aquilo que Deus tinha dito para eles que não era para fazer. Eles estavam sendo infiéis para com as suas próprias esposas que eles haviam se casado. E depois disso, aí sim, vem a intenção do divórcio. E depois disso, a intenção de se casar com aquelas mulheres pagãs. Ou seja, aqui aprendemos que aos poucos, por uma série de eventos, começamos a ser desleais, infiéis a Deus. O nosso pecado nos agarra aos poucos. Irmãos, nós devemos nos atentar para isso. O povo de Israel, eles não estavam somente sendo desleais para com as suas esposas, mas para com Deus. E este é o problema. Porque exatamente quando começamos a ser desleais para com as pessoas à nossa volta, é porque a nossa fidelidade a Deus, já foi há muito tempo. Já foi há muito tempo. Né? No versículo 11 ele vai dar mais detalhes aqui. Ele vai dizer assim: Judá tem sido desleal, e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama. Ou seja, aqui fica muito nítido que não há diferença entre a deslealdade com pessoas e a deslealdade para com Deus. Uma está ligada à outra. Né? Toda e qualquer infidelidade a pessoas ou pecados que eu cometo é, em primeiro lugar, uma infidelidade ao amor de Deus. Irmãos, isso aqui é algo sério, é algo grave. Porque não temos essa dimensão. Às vezes a gente peca contra alguém e fala assim, eu pequei contra ele, mas a gente não tem essa gravidade. Olha, aquele meu pecado para com aquela pessoa é um reflexo já de algo que eu estou com problemas com Deus. Algo na minha vida com Deus está fora do eixo. Por isso que eu peco para com as outras pessoas. Né? E eu devo consertar. E constantemente a gente tem que avaliar isso na nossa vida. Né? Mas toda e qualquer infidelidade ou pecados que cometemos é, em primeiro lugar, uma infidelidade ao amor do nosso Deus. E aqui nós notamos que que o Senhor coloca até mesmo a profanação do santuário. Né? Ou seja, a ideia, eu não fui desleal à minha esposa somente. Né? O povo não foi desleal só à sua esposa ou ao seu esposo, mas foi desleal e profanou o santuário do Senhor também. Então a aliança do Senhor ela é interligada. E no final, no versículo 11, ele vai dizer o seguinte: e se casou com a adoradora de Deus estranho. Irmãos, literalmente aqui a adoradora de Deus estranho é filha de Deus estranho. Né? Uma filha de Deus estranho. Ou seja, as mulheres pagãs traziam deuses estrangeiros para os lares dos judeus ou de Israel. E na prática elas estavam dizendo, quem se casa comigo, com a minha religião se casa. Quem se casa comigo está casando com os meus deuses. O exemplo de Salomão, né? Até Neemias fala sobre isso. Abre lá em 1 Reis, capítulo 11. 1 Reis, capítulo 11, versículo 1 a 8. Vai dizer assim. Enquanto você abre, eu já vou lendo, tá bom? 1 Reis, capítulo 11, versículo de 1 a 8. Ora, além das filhas de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edonitas, sidônias e etéias,
mulheres das nações que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem caseis elas convosco, pois vos perverteriam o coração, para seguirdes os seus deuses. A esta se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Versículo 4: sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo o quê? Fiel para com o Senhor, o seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Milcom, a abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão, que era mau perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Versículo 7: nesse tempo edificou Salomão um santuário a Quemós, a abominação dos Moabitas, sobre o monte fronteiro a Jerusalém, e Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Sabe como era a adoração a Moloque? Uma das adorações era sacrifício infantil. E versículo 8: assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Irmãos, a coisa é séria. Esse é o motivo porque Deus ordenou a não união com pessoas do mesmo, de grupos diferentes, mas sim, Ele ordenou somente do mesmo grupo, né? da mesma fé, para que não pudéssemos desviar dos seus caminhos e zelarmos pelo seu nome. Irmãos, as mulheres de Salomão o levaram para quê? Para a idolatria baixa, para uma idolatria tão idolátrica que ele até sacrificava. Né? A gente não sabe. Acredito que ele não tenha sacrificado crianças, mas a coisa era séria. Não era qualquer coisa. Irmãos, diante desse histórico bíblico e do nosso coração tão enganoso, chegamos à conclusão de que o primeiro elo a ser abandonado em prol da vontade da nossa carne é a nossa fidelidade a Deus. Pode notar isso na sua vida. Na minha vida eu vejo isso. Todas as vezes que eu quero fazer a minha vontade, o primeiro elo que eu quebro para fazer a minha vontade é a minha fidelidade a Deus. Eu deixo de ser fiel para que eu possa fazer a minha vontade. O nosso coração enganoso nos leva a trocarmos a fidelidade de Deus pela vontade da nossa carne, em todas as áreas. Aí a minha pergunta é, será que o que seriam então as esposas pagãs hoje em nossos dias, né? Porque aqui está falando sobre infidelidade conjugal, mas não se refere só a isso do ponto de vista. Podemos ser infiéis a Deus em muitas outras áreas. Quais são as nossas esposas pagãs que temos no coração? Quais são os homens pagãos que as mulheres aqui têm no coração? O que nós estamos adorando? Ou que aliança nós estamos fazendo e quebrando a aliança de Deus? Do ponto de vista da nossa fidelidade. Irmãos, cometemos este pecado porque não sabemos a extensão e a profundidade da fidelidade de Deus. O Senhor é fiel em sua palavra, tanto para nos abençoar, como para nos disciplinar. Sabia disso? Por isso que não se engane, quando você ouve aquela frase Deus é fiel, aquela é a frase mais terrível que tem. É a mais terrível. Já viu nos carros? Deus é fiel, né? Deus é fiel, né? Deus é fiel. Mas você já entendeu a extensão do que é Deus fiel? A extensão é, Deus não é fiel porque Ele abençoa, não. Tudo bem, nesse ponto Ele é fiel. Mas Deus é fiel para me disciplinar quando eu estou no erro. E Ele tem toda a fidelidade, porque Ele já deixou descrito na sua palavra o que deveria fazer, o que ele iria fazer se caso você não fizesse. Se na sua desobediência você não o servisse, tem uma consequência, Ele já deixou tudo.
nós reduzimos o nível da fidelidade de Deus a só dizer que Deus é fiel para dar bênção. Mas não. Deus é fiel para disciplinar. Deus é fiel à sua palavra, independente se ela seja boa para mim ou mal para mim. Se ela vai me abençoar ou se ela vai me disciplinar. 2 Timóteo 2,13 vai dizer o seguinte: se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Embora aqui está num contexto, né, do juízo de Deus, dos infiéis, sendo aqueles que não creem em Cristo como Salvador, mas podemos colocar isso na nossa vida também, como cristãos. Se formos infiéis a Deus, Ele vai ser fiel, do ponto de vista de expor nossa infidelidade, e de nos chamar a atenção e de nos disciplinar diante dessa infidelidade aí. Salmo 18, versículo 25 a 26, né, se você está na versão da NVI, né, tem uma leitura muito boa nessa versão, mas fala assim: para com o benigno ou para com o fiel, o Senhor mostra-se fiel. Com o íntegro, também íntegro. Com o puro, puro te mostras. Com o perverso, inflexível. Esse é o nosso Deus. Se andamos em fidelidade, Ele será fiel a nós. É a promessa dele. Se andamos em integridade, Ele será íntegro para conosco. Agora, se andamos na perversidade, Ele pode ser inflexível para com as nossas vidas. Ele pode trazer a disciplina dele. Irmãos, aquele cristão que vive obstinadamente em infidelidade para com Deus, sofrerá a sua infidelidade. Aliás, sofrerá por sua infidelidade a disciplina de Deus. Como então eu posso ver a disciplina de Deus na minha vida se eu sou infiel? Deus vai lançar um raio do céu e vai me matar? Talvez, né? Ele pode fazer isso, não pode? Pode, tem todo direito. Mas Ele vai fazendo em áreas que você depois vai começar a sentir, fala, poxa, isso aqui tem algo errado, e por isso que não está acontecendo aquilo. Nas tuas orações. Às vezes você ora e aquilo não acontece. Não estou dizendo que toda oração não respondida é porque você é infiel a Deus. Mas eu estou dizendo que muitas das nossas orações, com certeza o Senhor não nos ouve, porque nós temos sido infiéis para com Ele. E a infidelidade para com Deus se remete a eu não ouvir a palavra de Deus. Então, se eu não ouço a palavra de Deus, se eu baseio a minha vida toda naquilo que eu penso, naquilo que eu acho, nos desejos do meu coração, na minha vontade, o que você acha que Deus vai fazer? E eu oro a Deus, o que você acha que Deus vai fazer? Deus não vai aceitar a minha oração. Não vai atender aquela oração. Ou talvez, naquela bênção que transforma em maldição. Deus pode fazer isso? A gente aprendeu na semana passada. Com os sacerdotes, Deus iria fazer aquilo com eles. Até as bênçãos, Deus iria falar, não, vai ser maldição. Não, Deus pode fazer isso. Não tem nada de errado. Porque nós estamos agindo em infidelidade para com Ele. Com certeza, nenhum cristão é condenado eternamente pelos seus pecados. Isso a gente sabe. Mas isso não significa que não seremos disciplinados pelos nossos pecados obstinados. A gente tem uma ideia, não, eu pequei, mas nenhuma condenação há. Amém. Nenhuma condenação há. Mas a disciplina de Deus, a consequência de Deus, pode vir sobre a minha vida. Pode vir. Você acha que a igreja de Corinto, você acha que ela não sofreu a disciplina de Deus? Com certeza, meu filho. E o reflexo que tem dessa disciplina até hoje? Até hoje nós conhecemos os coríntios como cristãos bons? Olha que testemunho eles deixaram. É claro, eles são irmãos iguais a nós. Eles têm os mesmos desejos, os mesmos pensamentos, os mesmos pecados. Né? Com certeza eles estão no céu, eu creio. Mas eles sofreram a duras penas para aprender as verdades do Senhor. Para se manterem fiéis a Deus. Né? Talvez eles pensavam que poderiam pecar descaradamente, né, com a intenção de
voltar e pedir perdão a Deus. Às vezes a gente é assim, né? Ah, vou pecar, mas é só chegar no templo ali, cortar a cabeça do carneiro ali que resolve. E vai empurrando para frente. Irmãos, se eles verdadeiramente fossem arrependidos, o que eles iriam fazer? Eles iriam deixar as suas mulheres pagãs. E eles iriam voltar para as suas esposas verdadeiras. E é isso exatamente que o Senhor mostra aqui, essa ideia, né, da disciplina de Deus, mostra no versículo 12. O que o Senhor iria fazer com eles? Iria passar a vista grossa? Não. O Senhor fala, o Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresentar ofertas ao Senhor dos Exércitos. No versículo 13, ainda fizeste isso, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que Ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer da vossa mão. E perguntais, por quê? Não somos assim com Deus? Né? A gente está andando errado, fazendo tudo errado, pecando contra Deus, e aí depois a gente chega, Senhor, me ajuda, Senhor, aquela dificuldade está acontecendo na minha vida, e você nem sabe o porquê, né? Está acontecendo isso, Senhor, eu não sei o que está acontecendo, por que isso? Aí você vai falar, mas olha para a tua vida, em quem você está, aonde você está pautando a tua caminhada? Né? Eles estavam assim, pecavam de manhã e de tarde estavam no templo lá, chorando a Deus, implorando e falando assim, Senhor, aceita a nossa oferta. E o Senhor falava assim, eu não vou aceitar não. E ele falou, por que, Senhor, não vai aceitar? Olha a vida de vocês, olha o andar de vocês. Né? E aí no versículo 14, ele vai falar assim, ele vai nos mostrar o motivo por que eles não eram ouvidos. No versículo 14, a parte B vai falar assim, porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. O que nós aprendemos aqui? A questão é que eles estavam quebrando, né, a tríplice aliança que existia no casamento. Porque nós sabemos, no casamento não é uma aliança de dois, é uma aliança de três. Porque Deus é a testemunha. Às vezes a gente chama no casamento, né, vou chamar a testemunha tal, né, meus amigos para ser testemunha, né, mas a gente faz mais no sentido assim, cerimonial, para ficar bonito, porque todo casamento tem testemunha, né. Então todo mundo faz isso. Mas nós esquecemos de que tem uma testemunha de que não precisa ser convidada, ela sempre vai estar. Quem é? Deus. Você não precisa convidar Deus para o teu casamento, que Ele já vai estar lá. Ele vai, eu vou estar lá, já estou vendo já o que está acontecendo. Eles estavam exatamente o motivo porque Deus não ouvia a eles, era exatamente porque eles estavam quebrando essa tríplice aliança entre eles, as suas esposas e Deus. Qual é a função de uma testemunha? Comprovar, validar, atestar a veracidade do contrato celebrado entre os contratantes. É isso que a testemunha fala. Ela fala, esse contrato é verdadeiro, é real. Um exemplo disso é que se um dos contratantes falar assim, eu não fiz esse contrato, aí o outro lado pode chamar a testemunha e falar, ele fez o contrato? E a testemunha vai dizer o quê? Ele fez. Aquela testemunha serve de prova. Né? Ou seja, irmãos, aqui não somente na área conjugal, tá? Aqui estamos falando da área conjugal, mas em qualquer coisa. A questão é que em todo compromisso que firmamos, Deus está presente como testemunha do que estamos fazendo. Já pensou nisso? Não precisa ser sua esposa, não. Pode ser qualquer pessoa que você fala, fulano, ó, amanhã eu vou estar lá, viu? Amanhã eu te pago, viu? Se você não pagou, meu filho, Deus está lá do céu, ó. Eu testemunhei que você falou para ele que você ia pagar e você não pagou. Tá o Espírito Santo, né? Que é Deus, né?
convencendo-os do pecado, da justiça e do juízo de Deus, né? Ó, você está errado, camarada. Fala no coração, você está errado. Você falou que ia fazer aquilo, não fez. Você falou, tem aquele compromisso lá, você não honrou. Ele está de testemunha. Já pensou nisso? A gente nunca pensa, né? A gente só pensa que quando a gente está conversando com outra pessoa, tá só eu e a pessoa, né? Mas Deus está ali só assim, ó. Ouvindo, vendo, mais do que ouvindo e ver, sondando o coração. Porque até você pode enganar o outro, mas você não engana Deus. Irmãos, versículo 15 vai dizer o seguinte: nem fez o Senhor um mesmo, que havendo nele um pouco de espírito. De novo, nem fez o Senhor mesmo que havendo nele um pouco de espírito. Talvez isso aqui é uma das partes mais difíceis, né, de interpretar de Malaquias, né? As pessoas têm alguma dificuldade, os teólogos aí, em compreender muito bem, com clareza, o que diz esta parte do versículo. Mas a ideia aqui é que na instituição do casamento o Senhor criou o homem para uma mulher e uma mulher para um homem. Isso indica que o Senhor os tornou um. É isso que ele fala em Gênesis, né? Que são uma só carne. Não é isso? Então quando o Senhor fala, não fez o Senhor está se referindo a essa unidade matrimonial, né? E aí ele completa dizendo, mesmo que havendo nele um pouco de espírito, e aqui um teólogo chamado Thomas Constable vai dizer o seguinte, que Malaquias queria dizer que ninguém que tivesse um pouco de espírito ou um pouco de atitude humana em relação ao casamento iria quebrá-lo, pois o próprio Deus, como exemplo, não quebraria a sua aliança para com Israel. Ou seja, se temos a visão que Deus instituiu o casamento e que Deus fez um para um, e que essa aliança não pode ser quebrada, então o que me faz eu invalidar isso? Se a lei de Deus é essa. O que me faz invalidar isso? Se a lei de Deus é essa. A lei primordial e principal de Deus é essa. Né? E o motivo de fazê-los uma em fidelidade é o que diz no versículo 15. E por que somente um? Por que o Senhor estabeleceu um homem para uma mulher, né? Era isso. E ele vai falar, ele buscava a descendência que prometera. E que descendência é essa? Deus prometeu a Abraão uma descendência piedosa. Uma descendência fiel e abençoada. Foi o principal motivo de que Deus ele não queria que o povo quebrasse o voto do seu casamento. Por quê? Porque se o povo quebrasse aquele voto do casamento, o que aconteceria com os filhos daquele povo? Eles iriam ser influenciados pelas atitudes dos seus pais a tomarem o mesmo caminho. E tomando o mesmo caminho, o que iria acontecer com eles? Consequências. Já sabe o efeito dominó? Quando uma peça cai e vai batendo nas outras? Assim são os nossos problemas, irmãos. Os nossos problemas são efeitos dominó. Quando um dominó vai caindo, vai batendo nos outros. Quando um problema se desmorona sobre a nossa vida, se a gente não para esse efeito dominó, todas as outras áreas da nossa vida vão entrando em caos. Vão sendo derrubadas. E o Senhor não queria isso. Se queremos uma descendência piedosa, viver uma vida abundante, né, uma família piedosa, não devemos violar o matrimônio ou qualquer outro compromisso, né, não só o matrimônio aqui a ideia, mas qualquer outro compromisso que eu firmo com fidelidade para com Deus. Você não pode cometer um erro, aliás, resolver um erro fazendo outro erro. Lembra que a gente falou hoje? Você não pode consertar meio erro para ser certo total, né? Você tem que resolver todo o erro para que o resultado seja o correto.
E o vilão do matrimônio, né, é exatamente isso. A infidelidade conjugal que a gente conhece, né? Uma das principais causas de problemas no lar, que impacta, influencia significativamente a vida dos filhos, né? Mas aqui a gente não está querendo falar só do matrimônio, né? Mas a gente quer abranger essa ideia para a nossa vida. Qual é o vilão? O que a esposa pagã ou o esposo pagão que mora no teu coração tem feito com você? Que a infidelidade para com Deus na tua vida tem legado, tem deixado, com as marcas que isso tem deixado na tua vida, e você vai ver. Só você vai saber quais são. Aflições, medos, inquietações. Porque, irmãos, uma ovelha dentro de um local onde mora porcos nunca se adapta. Como também um porco no meio de um pasto nunca se adapta. As naturezas são diferentes. E aí, qual é o chamado do Senhor? Portanto, final do versículo 15, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher de sua mocidade, porque o Senhor, Deus, versículo 16, Deus de Israel, 16, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. O que o Senhor está mandando aqui aquelas pessoas fazerem? Cuida de vós mesmos, para que vocês não sejam achados infiéis, mas fiéis em todos os seus compromissos. Aqui está falando da mulher, né? Do casamento, mas em todos os seus compromissos, porque Deus está presente em todos eles. Não existe isso, eu pequei contra fulano. Não, você pecou contra fulano, mas contra Deus também. Porque naquele compromisso, Deus está presente. E aí ele fala, né? Porque o Senhor Deus diz que odeia o repúdio. Que seria a ideia aqui abrangente para nós? O Senhor Deus odeia o quê? A infidelidade. Porque a palavra repúdio aqui, né? Ela está abrangendo toda essa ideia do texto, né? Que é eles serem fiéis para com as suas esposas, se divorciarem e casarem com outras pessoas, né? Então o repúdio aqui resume essa palavra que seria: o Senhor odeia a quebra de alianças. O Senhor odeia. Imagine, irmãos, se Deus decidisse agora: olha, eu não amo mais vocês. Estávamos acabados. Você não ia gostar, né? Você não ia gostar. Mas, e o contrário? O contrário eu posso fazer com Deus, né? O contrário eu posso ignorar Deus, né? Posso falar assim: hoje eu vou ficar em casa, né? Não vou para a igreja não. Vou deixar Deus lá. Irmãos, imagine se Deus sentisse preguiça. A gente nem amanhecia. Ele fala assim: não, hoje eu estou cansado, não vou levantar o sol, não vou fazer rodar a terra, vou ficar por aqui. Estávamos acabados. Mas nós podemos fazer isso com Deus, né? Nós fazemos isso com Deus. Assim, hoje não. Hoje eu vou deixar a tua fidelidade de lado. Hoje não vou ser tão fiel a ti não, Senhor. Irmãos, esse não é o caminho que nós devemos fazer, né? E o repúdio, né? O Senhor falou que ele repudia, e também aquele que cobre de violência as suas vestes. Ou seja, o que é isso daqui? No noivado judaico, o noivo ele colocava uma ponta de suas vestes sobre a cabeça da sua noiva. E aquele símbolo, ele firmava o compromisso de amor daquele noivo para com a sua esposa, que iria o quê? Proteger, né? Já viu, né? A mulher está lá na chuva, aí você, pai, tira o seu casaco e cobre, né? Uma ideia de proteção, né? De amor, né? Pois é. Mas o Senhor está falando aqui que aquele que cobre de violência as suas vestes. É a ideia de que essas pessoas que estavam sendo infiéis,
eles estavam rompendo violentamente aquele voto de fidelidade. É como se eles estivessem tentando, serem fiéis às suas esposas, mas no fundo do coração deles, o coração deles já estava em outra. E cobrindo de violência, ou seja, quebrando aquele voto. Mas irmãos, o Senhor não quer isso. O Senhor não quer que nós quebremos os nossos votos. Nós sabemos disso. E em contrapartida, o Senhor Ele abençoa aquele a quem é fiel a Ele. Mesmo em tristeza, se grande a dor, no sol ou chuva, aquele que serve ao Senhor, Deus honra. Deus prova nisso, irmãos. Deus nos prova nisso, que somos realmente fiéis a Ele. Ser fiel quando tudo está bem é maravilhoso, porque eu posso me enganar que eu estou sendo fiel, porque o meu coração não está sendo de todo, talvez, fiel a Deus, não está na fidelidade de Deus, mas está no conforto das coisas, do estado, da condição boa que eu estou vivendo. E aí eu engano, Eu estou na condição boa e falo isso, eu estou sendo fiel a Deus, Mas realmente não está sendo fiel a Deus, porque a sua confiança está sobre as coisas boas. Aí quando as coisas complicam e a condição piora, aí é testada a sua fidelidade a Deus, porque aí Ele revela se você realmente está confiando na fidelidade dEle, ou se você está confiando nas coisas, nas condições, nas situações, da sua vida. Para fechar, Salmo 86, versículo 11 e 13. Salmo 83, versículo 11 e 13. Qual deve ser, irmãos, a nossa oração nesta noite, diante dessa fidelidade de Deus, de que Deus é fiel, de que Deus Ele não vai revolver nenhuma das suas palavras daquilo que Ele diz. Salmo 86, versículo 11 a 13. Ensina-me. 86, perdão. Salmo 86, versículo 11 a 13. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Dar-te-ei graça, Senhor, Deus meu, de todo o coração. E glorificarei para sempre o teu nome, pois grande é a tua misericórdia para comigo, e me livraste a alma do mais profundo poder da morte. Em outras versões, vai aparecer: dispõe-me a um coração fiel a ti, ao teu nome. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Irmãos, isso é ser fiel a Deus. É pedir: Senhor, independente, Senhor, do que eu pense, do que eu queira fazer, das minhas ideias, das minhas vontades, mas faz com que o meu coração seja fiel para andar na tua verdade, para que tema o teu nome, e assim eu viva na dependência da tua fidelidade, na dependência das tuas palavras, que são verdadeiras e que vão se cumprir. E não, Senhor, que eu fuja da tua verdade pensando que não vai ter nada com isso. E assim eu posso glorificar o teu nome, pois grande é a tua misericórdia comigo, e me livraste a alma do mais profundo poder da morte. Irmãos, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, diante da tua grandiosa fidelidade, Senhor Deus, que faz as alianças, que estabelece as alianças, mas que o Senhor não termina as suas alianças. O Senhor não quebra as suas alianças. Senhor, que pelo teu exemplo possamos aprender a como dirigir a nossa vida, a também sermos fiéis em nossas alianças, e principalmente na nossa aliança para contigo, Senhor. Porque, Senhor, todo o pecado que cometemos é um ato de infidelidade contra ti. É um ato de
infidelidade contra a misericórdia que o Senhor nos dá todos os dias. Senhor, perdoa-nos, Deus. Nos ajuda a ser mais fiéis a Ti. Coloca em nosso coração, Deus, tira a apatia, tira, Senhor, o desânimo, tira as coisas que nos cegam. Tira, Deus, o nosso coração de tudo aquilo que está idolatrando, das nossas esposas pagãs, dos nossos esposos pagãos em nossos corações. Aquilo que nos afugenta, Deus, do nosso compromisso, da nossa responsabilidade. Não nos deixa acomodados, Deus. Não nos deixa acomodados. Possamos servir a Ti sempre. E servir com prazer. Senhor, nos mostra a grandeza da Tua fidelidade, Senhor. Para que através desta grandeza possamos ver e temer diante das nossas responsabilidades e sermos fiéis a Ti. Essa é a nossa oração, Pai. Em nome de Cristo.